vivo, são exatamente 10 horas da manhã, dia 4 de novembro. O ano tá acabando, mas ainda não acabou e a gente tá aqui com muito amor pra desejar uma terça-feira abençoada, né, amiga? Bom dia! Só acaba quando termina o ano. Falei pra ela, amiga, começa você hoje pra gente assim, aqui, ó. Energia. Lá em cima. Onde a gente tá? Aqui, a gente tá. Bom dia, gente. Meu Deus do céu, terça-feira já. Terçou, amiga. Terçou. Dia o que mesmo? Dia... 4 de novembro. 4 de novembro, é isso. Estamos em novembro já. E olha, gente, vocês sabem que quase 80% das pessoas têm algum problema de visão? Sim, amiga. E muitas nem percebem, amiga. E hoje o nosso tema é importante esse, né? Muito. Então você que é mamãe, papai, liga na Rede TV, liga para as pessoas, para os familiares, para estarem aqui conectados com a gente, porque a gente vai falar sobre isso e muito mais, né, amiga? É, saúde dos olhos, que é uma coisa muito importante. E agora também, com o final do ano chegando, né? Aí tem exposição ao sol, Total. aumento de casos de alergias, conjuntivite, que começa a brotar em todo lugar. Minha sobrinha teve, a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai falar. Então, a gente vai redobrar os cuidados, né? E tirar as dúvidas. Então, faz o seguinte, além de acompanhar e seguir a gente no Instagram, @manhãcomvocê, vai mandando as suas dúvidas. Seja pra você mesmo ou pro filho, pra filha, porque a gente vai falar também sobre a saúde ocular das crianças. Manda no nosso WhatsApp 99253-3116, que aí a gente vai tirar as dúvidas em breve. Exatamente, até porque, gente, a gente precisa saber como cuidar das necessidades oculares da nossa família. E isso é pra todo mundo. Eu tô esperando a minha Clarinha aqui, eu já quero saber quais são os sintomas, como prevenir. Eu falei pra vocês sobre minha sobrinha que teve conjuntivite, foi por causa de uma piscina. Então você pega uma bactéria, às vezes, porque o verão tá aí, né, amiga? É. E aí, como lidar com isso? E isso também passa, né, pra mamãe, pro papai. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempo pra você chamar a sua família pra assistir a gente, mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, seguir a gente nas redes sociais. Então a gente vai para um breve intervalo e a gente volta em 2 minutinhos. Não saia daí. Beijos, até já já. Voltamos ao vivo, 10h05, e a gente tava aqui numa cantoria, gente. Quem lembra dessa música? Thaís, vai. Boogie, boogie, bye, bye, boogie, boogie, bye. Não, mas qual que era a parte que você Boogie. estava cantando? Ah, Talvez tenha que mudar, talvez tenha... Isso só quem viveu Talvez os tenha anos que mexer, 90, talvez. que sabe, né? Mas olha, se a gente for refletir, não é que talvez tenha que mudar. Na vida a gente tem que mudar. Sabia que ela ia querer mandar uma frase motivacional. Vai, amiga, Não vai. é verdade? Vai, A gente eu precisa gosto. estar pronto sempre para as mudanças da vida, para evoluir. É isso. É isso? Tipo, banho mais rápido, tô brincando. A gente tava conversando isso antes de entrar ao vivo. Vamos falar da nossa pauta de hoje? Vamos falar, gente, porque é importante. Mas vamos só começar com um momentinho mais fofura? Só pra... Não, mas eu quero dizer assim, quem tá chegando agora, pra você não ir embora, a gente vai ter vídeos fofos, mas a gente tem uma pauta muito importante e interessante sobre olhos, doenças, que agora tá chegando o verão e a gente precisa proteger a nossa família, os nossos pequenos e a gente também, né? São, gente, inúmeras doenças oculares que a gente nem sonha. Nomes, bactérias, vírus, e a gente vai discutir tudo isso com a doutora Priscila Almeida, que é oftalmologista e estará aqui logo mais. Mas vamos pros vídeos que você falou, amiga. Vamos. Primeiro, eu tenho uns vídeos da minha filha, da Flora, com o toquinho, assim, 7, 8 meses dançando, assim, a bundinha também empolgada. Música é a primeira coisa que eles reagem. Não tem jeito, contagia. E não tem como, gente, a gente não ficar contagiado, porque assim, ó, é música e criança junto. É. Que a gente ama de paixão. Deixa eu contar uma coisa das Conta. palavras trocadas? A Flora falava, foi muito triste, é uma mistura de orgulho com tristeza quando eles começam a aprender a falar Verdade. certo. Ônibus, ela falava ômbiso. Oh. Era a coisa mais linda. Quando ela aprendeu, dá vontade de falar assim, não, volta a falar certo. Biquíni era meu binique. Ai, que linda. Máquina era manica, então ela trocava assim as sílabas, é a coisa mais fofa do mundo. A minha irmã mais nova, a gente tem 6 anos de diferença, né? Ela falava, mamãe, eu quero muito sabonete. Era abanete. Ai, meu Deus. Ela falava, mamãe, eu gosto tanto de acetona, era azeitona. E ela falava do séporo. Ela falava, não, mas o séporo, que é o cérebro. Eu amo. Coisa mais linda. E a Flora fala uma coisa igual a mim, que é o bigo. Ah. Porque acha que é um bigo. Então é o bigo, 1 bigo, 2 bigo, 3 bigo. Antes da gente ir para um momento muito sério, deixa eu só mandar um beijo, que eu tenho certeza absoluta que minha avó Maria tá me assistindo a gente. Um beijo, vó, eu te amo. Eu vi esse tanto de criança e eu lembrei o quanto a senhora é mãezona, vózona, que tem tantos netos e filhos. E eu te amo demais, viu? Beijo pra senhora, pra Cocó, pra todo mundo. E, inclusive, a nossa pauta não é só pra questão dos olhos com as crianças, mas também Todo com os mundo. idosos, gente. Porque tem muitas doenças que vêm ao decorrer do tempo.
tempo. Então a gente vai envelhecendo, vai perdendo, né, amiga? Vai. Muitas vitaminas, minerais, e os nossos olhos, eles precisam também. Então a gente vai falar muito sobre isso no decorrer do programa, então não saia daí. E ó, quem tá aqui com a gente também, na verdade, que vai chegar em 3, 2, 1... Nossa oftalmologista, Então pô. vai, então vai. Priscila Almeida, gente, ela que vai falar sobre olhos, né, amiga? É isso. Bem-vinda! Bom dia! Enquanto a jornalista Maria Paula Chua estava falando, o interfone tocou para avisar que ela estava subindo. Por isso que eu sabia. Isso, não deu tempo. Prazer, doutora. Tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês. Por favor, pode sentar, fique à vontade. Gente, a Thaisa já apresentou a doutora Priscila Almeida, oftalmologista. Agora é o seguinte, se já é difícil, doutora, primeiro, obrigada por ter vindo, né? Vamos ser educadas. Exatamente. Muito obrigada por Muito ter vindo pelo bem-vinda. seu tempo. Eu que agradeço, porque é um espaço tão importante vocês poderem trazer essa comunicação para o público, entender a importância da oftalmologia, então é muito nobre. Vocês estão fazendo um papel muito, muito bacana. Que linda! maravilhosa, E é obrigada. verdade, sabe por quê, gente? Os nossos olhos, eles são muito sensíveis, né? Eu sempre falo, às vezes é um pelinho, alguma coisa tão sutil e a gente fica incomodado o dia inteiro. É muito sensível. Diferente de outros órgãos, né? Que a gente demora pra sentir alguma coisa, da nossa pele. Mas os nossos olhos é importantíssimo, é delicado e a gente precisa cuidar. E aí, doutora, a gente já quer começar pelo começo, né? É difícil da gente perceber quando a gente precisa ver um especialista. E ainda mais desafiador ainda quando os pequenos, que muitas vezes não sabem expressar seus sintomas, né? Então imagina, a gente não consegue identificar nem na gente, daí nas crianças, pior ainda, né? 1 em cada 5 crianças em idade escolar tem problemas de visão. 19% dos alunos entre 6 meses e 15 anos têm problemas visuais. É uma grande Thaís, quantidade, sério. Então né? a gente vai falar sobre pacientes com óculos de sol. Então, vamos começar por isso, doutora? Primeiro, a importância da saúde ocular, né, principalmente aí nas crianças, para evitar problemas futuros. E já de cara, óculos de sol ajuda ou para criança e adolescente não é legal? Ajuda. O óculos de sol é para proteger contra os raios ultravioletas que vêm, né, da energia solar. Então é super importante a gente proteger os nossos olhos e a criança também precisa dessa proteção. O fato que a gente tem que ter muita consideração é que esses óculos sejam de boa procedência. Sim. O que não pode é comprar um óculos qualquer na banca que não tem procedência, que você sabe que não tem, você não sabe se tem realmente filtro para proteger contra os raios ultravioletas, e aí sim essa criança vai estar desprotegida, porque a gente tem uma estrutura chamada pupila, que ela fecha quando a luz está intensa e ela abre quando a luz está em menor intensidade. Se você coloca um óculos de sol, você escurece. Você então diminui a entrada de luz. Então a pupila abre, então vai entrar mais luz no olho. Se não tem a proteção, vai prejudicar. Olha que então, interessante, eu nunca tinha entendido o motivo, agora eu entendi com a explicação perfeita. Exatamente. Então, assim, se tem boa procedência, é indicado. É legal. Se não tem boa procedência, é melhor não usar. Perfeito, porque nem todo óculos, né, tem a proteção, de fato. Então, quando for criança, principalmente, gente, cuidar disso, né? De onde comprar. Então, pode usar desde qual idade, doutora? Desde quando você consegue colocar o óculos e a criança consegue ficar com óculos de sol, sempre proteger os olhos com bonés, chapéus no verão, e pode usar o óculos de sol desde que a criança aceite. Já colocar. A filha aceita, mas é aquela coisa, faz uma fotinha, uma gracinha, daqui a pouco cansa, né? Ô, doutora, por falar em óculos, eu quero saber um pouco de lente. A gente vai falar sobre uma coisa que está acontecendo muito aqui no Brasil. A Isa tá aí com o bebezinho, né? Então é super importante você saber dessas dicas. A criança já na maternidade, ela tem que fazer o teste do olhinho. É obrigatório. Né? No teste do olhinho, o pediatra mesmo vai ver o reflexo vermelho, que a gente chama que é o reflexo da retina, que é um tecido que a gente tem no fundo do olho. O normal é o reflexo ser vermelho, né? Se qualquer alteração ele vier branco, por exemplo, essa criança pode ter uma doença e precisa ser investigada melhor para o oftalmologista, então encaminhada. Então, a primeira avaliação oftalmológica acontece na maternidade através do teste do olhinho. Depois, a primeira consulta oftalmológica completa, ela tem que ocorrer entre 6 meses e 1 ano de idade. Onde a gente já vai conseguir ver fundo de olho da criança, para ver como é que está a retina, né? Avaliar se está tudo normal, se tem grau. A gente já consegue avaliar se a criança tem grau, com 6 meses a 1 ano. Ver
ver se ela tem algum desvio ocular, um estrabismo que pode danificar a visão, deixar a criança com o olho preguiçoso. Então, é fundamental entre 6 meses a 1 ano a primeira consulta. Perfeito. Depois, numa idade pré-escolar, também deve passar, para a gente ver se tem grau, já tratar a criança. E também na idade escolar, pelo menos a cada 2 anos. Tá. Perfeito, Uma tá dúvida bem. que muito me interessa, você falou sobre esse teste logo no nascimento. Como seria esse teste da visão? A gente joga uma luz no olho da criança e essa luz tem que refletir um reflexo Tá. vermelho para nós. Não tem nada de colírio, não. Achei que era um colírio que jogava. Não, é só uma luz mesmo. Não, normalmente não. Perfeito. A gente tem que abordar aqui uma coisa, gente, que tá rolando por aqui, acho que todo mundo já viu. Essa nova cirurgia que tá dando o que falar. Mudança da cor dos olhos. Doutora, eu vou querer saber, porque é uma loucura. Maia Massafera fez, registrou tudo na internet, mudou a cor do olho de castanho para verde. Exatamente. E já a André Surak, que vocês estão vendo aí, fez a cirurgia para ficar com os olhos azuis. Esse procedimento se chama queratopigmentação. Ele altera a cor da íris de forma permanente, injetando pigmentos na córnea, tipo uma tatuagem. Gente, Meu Deus isso é do muito céu. sério. Eu olhando, eu acho que é super perigoso, mas eu vou querer saber da doutora. Porque, olha, no Brasil, a técnica, pelo menos por enquanto, é proibida para fins estéticos. Sim. Só que essas pessoas acabam conseguindo fazer isso lá fora. Então, doutora, esse procedimento tem riscos? É seguro? Olha, Porque parece muito perigoso, né? não é. A ceratopigmentação ou queratopigmentação é uma técnica que a gente vai injetando micropigmentos na córnea. Foi inventada com finalidade de tratar olhos cegos, de pacientes que não enxergam mais e que têm cicatrizes, opacidades na córnea. E para essa finalidade é incrível, porque aumenta a autoestima dos pacientes. Né? Muitos pacientes que ficam com aquela, né, estigmatizados com aquele olho branco. Então, é maravilhoso a técnica para indicações. É para isso que surge. Só que em alguns países, né, no Brasil ainda não é liberado. Graças a Deus, eu acho, na minha opinião. E as pessoas estão indo para fora, né, do país fazer. Os riscos, pode diminuir o campo de visão, porque você está pigmentando a córnea, né? Então você está colocando realmente pigmento que pode atrapalhar o campo de visão. Pode atrapalhar o oftalmologista depois de examinar o fundo de olho de forma adequada, acompanhar esse paciente. As pessoas andam fazendo aí a tatuagem no globo ocular, que é um procedimento também permanente e irreversível. A pessoa, ela injeta uma tinta na córnea. E, doutora, gente, é muita loucura, né? Porque eu sou muito medrosa com essas coisas, tudo de cirurgia. Eu acho até quando tem que fazer, porque pra mim toda cirurgia tem risco. A pessoa se submeter a isso, ela também pode perder a visão? Pode perder, pode ter afinamento. Na verdade, na esclera, a gente tem... A esclera é essa parte branca. Tem até aqui um olho esquemático. Nós temos a córnea, onde é feita a ceratopigmentação, no caso das artistas. Mostra aqui. Pega o olho aí aqui. no seu colinho, doutora. Deixa eu pegar aqui Pega o olho no meu seu colo. colinho Que frase para mostrar maravilhosa. para vocês. Então, a ceratopigmentação é feita nessa estrutura aqui, que é a córnea, que é transparente, né? Então, coloca aqui os pigmentos no estroma, que é a parte interna da córnea, e já esse da esclera, que eles estão pintando, né, de preto, aí como tá nas imagens, é feita nessa parte branca aqui do olho. A tatuagem. É a tatuagem. E aí tem risco de penetrar, perfurar, né, o olho. Esse olho é tão sensível na hora de fazer a tatuagem com agulha, não perfura? Não... Então, assim, realmente é uma coisa que eu não recomendo. Doutora Paula falou essa questão de na hora de perfurar, porque assim, a tatuagem, a gente imagina que seja um monte de... Deve ser diferente a tatuagem dos olhos, né? Mas o que é? Uma agulha bem pequenininha, que você já vai responder, que a gente tem 30 segundos e a gente volta já. A gente tá aqui tudo arrepiado, gente. De pensar em fazer uma tatuagem no olho... Não. Meu Deus, você estava falando, doutora, que eles injetam... Estamos injetando tintas, né, pigmentos na esclera, que é essa parte branca que eu mostrei para vocês. E tem risco de injetar algo, uma bactéria, né, uma infecção, como qualquer outro procedimento cirúrgico que tem. Então, eu acredito muito na medicina trabalhar para trazer qualidade de vida para o paciente. Então, assim, se o paciente precisa de um procedimento cirúrgico, se o paciente pode melhorar a qualidade de vida tendo, né, usando a medicina para isso, não acredito muito nessa questão de... Só estética. Só estética e... Eu acho que entra em muitas coisas, né? O estilo de vida, a pessoa que trabalha com isso, enfim. Pelo menos não tá se colocando em risco, não tá colocando o outro. Então aí tudo bem, cada
cada um, né, com os Ô, seus... doutora, você falou sobre a úlcera de córnea, rapidamente, porque eu tive a úlcera de córnea e, gente, eu tive duas coisas nos meus olhos muito sérias. Essa úlcera de córnea, eu cocei meu olho, eu tava até com a Sônia Abrão, tava lá Mas você coça muito o olho, amiga. É sério? Eu não percebo. Você tá brincando? É eu vou começar a te sério? alertar agora toda vez. E aí eu comecei a coçar e ficou vermelho. Aí a Jéssica, eu não esqueço, gente, que fala que tem anjos na nossa vida, né? Ela falou, tá, seu olho tá vermelho, mas nem tava muito vermelho, tava só irritado. Aí eu falei, não, normal, é que eu tô coçando. Ela falou, acho que é melhor você ir num hospital especialista de olhos. E aí eu fui, tinha convênio, né? Fui lá rapidinho. Quando eu cheguei lá, a oftalmologista falou, você está com uma úlcera de córnea. Se você coçasse mais um pouquinho, ia perfurar e você poderia perder sua visão. Você vai ter que pingar um antibiótico de 1 em 1 hora. Doutora, eu fiquei em choque. E ela disse que é porque eu cocei, minha mão suja, levou uma bactéria e com isso entrou essa... Acabou entrando Exatamente. a bactéria. Tem uma história parecida com a minha, a gente vai ver esse depoimento e depois a doutora vai explicar sobre essa questão do coçar os olhos, tá? É o depoimento do Sérgio Muniz de Souza. Ele é aposentado e desenvolveu o ceratocone, que é o descolamento da córnea, justamente por conta de coceira. Vamos acompanhar todo mundo junto, que depois a doutora vai comentar. Há muitos anos atrás, eu ainda jovenzinho, sofri de um processo alérgico nos 2 olhos. E na época, por desconhecer, né, esse processo alérgico me fazia sentir muita coceira nos olhos, nos 2 olhos. E eu coçava os 2 olhos intensamente. E isso levou, eu sem saber, era um processo alérgico crônico, muita coceira nos olhos. E isso levou eu a desenvolver nos meus 2 olhos o ceratocone, que é, né, o deslocamento da córnea do olho, do globo do olho. Fiz o transplante de córnea e mesmo com o olho transplantado, que é normal, né, os pontos, a córnea nova, tudo, eu ainda tinha usava, né, o coçar os olhos. Complicou ainda mais o caso do ceratocone, aí teve que fazer o transplante do outro olho, eu tive que fazer um ceratoprótese. Eu tenho tido êxito no meu tratamento. Loucura, Gente, né? então só para vocês entenderem, ele teve um deslocamento. A doutora vai explicar pra gente, por gentileza, o que significa isso. Sim, a córnea é essa estrutura, né, transparente na frente do colorido do olho, que ele coçava muito o olho e essa córnea começou a aumentar a curvatura. Meu Ele Deus. começou a deformar a córnea dele de tanto Perigo. coçar os olhos. E essa doença que surge por esse excesso de coceira e por esse aumento de curvatura da córnea é chamada de ceratocone. É uma doença comum em jovens. E o paciente vai evoluindo com aumento de grau, então ele vai, troca o óculos, não tá bom. Aí passa meses, ele precisa trocar de novo porque aumentou o grau e mesmo assim a visão não tá boa. E no caso do Sérgio, ele coçava com tanta intensidade, mecânica mesmo, que fazia a córnea baular, que ele evoluiu com necessidade de transplante de córnea. Fez o transplante, evoluiu com complicações, porque ele continuava coçando. Então, infecções no pós-operatório, desenvolveu rejeição do transplante, que pode acontecer também em qualquer transplante de órgãos. E o caso dele foi tão grave que ele ficou realmente cego por conta disso. E a gente teve que fazer uma técnica que chama ceratoprótese, colocar uma prótese no olho dele para que ele voltasse a enxergar. Doutora, essa coceira, por um acaso, poderia ter sido evitada com um colírio, uma coisa mais simples? Com toda certeza. Existem as conjuntivites alérgicas, que são comuns em pacientes que têm essa predisposição de ter ceratocone, que podem ser tratadas adequadamente com colírios, lubrificantes. Você tratar as alergias sistêmicas também, geralmente os pacientes que têm alergias oculares são pacientes que têm rinite, dermatite. Um quadro alérgico Um quadro alérgico sistêmico mesmo. Então, você tratar essas alergias com... Então, a gente trabalha muito o oftalmologista, especialista nessa área, que é o meu caso, corneólogo e doenças da superfície ocular, junto com o alergista, que vai ajudar a gente a estabilizar esse paciente na alergia para que ele não fique coçando o olho e não evolua com essas complicações. Não Então, tem esse incômodo, né? E essa doença e a úlcera ocular, elas podem ser evitadas, então, com colírio. E também coçar sempre com as mãos limpas. Não Nem coçar, coçar. né? Ok, obrigada. Thaís, ela Entendi. nunca Eu coça o querendo... olho. A
amor, a gente tá na pauta falando Eu disso, e ela querendo quer uma coçar o olho. desculpa, não deu, gente, Oh, não meu dá. Deus. Não dá pra coçar. Mas é importante esse assunto. E você falou de conjuntivite, gente, tá chegando o verão, né? Eu que tenho filha já passei por isso. Conjuntivite é um negócio que é complicado. Não pode ir pra escola, a gente não trabalha. Aí agora, no calor, esses casos de conjuntivite crescem em 30%. Então, doutora, primeiro vamos explicar o que é a conjuntivite. Eu sei que tem a viral e a bacteriana, né, que são um pouco diferentes até com a transmissão. E por que no verão acontecem mais casos? Olha, a conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, que é a película transparente que recobre a parte branca do nosso olho. E ela acontece, tem várias causas. Tem causas infecciosas, alérgicas, químicas. Caiu alguma coisa no olho, fez uma conjuntivite porque caiu alguma coisa química no olho. Então, são diversas causas. No verão, tem muita piscina, né? As pessoas ficam mais aglomeradas. Então, pode aumentar o risco de transmissão das conjuntivites infecciosas. Das infecciosas, a mais comum é a viral. Que ela transmite mais facilmente. Então, piscina, o contato. Então, os coçadores crônicos, eles têm Ai, mais me identifiquei agora, não sei porquê. Coçadora crônica. Eles têm mais o hábito de coçar, então ele leva o vírus, né? A mão é o veículo, né, que vai levar a bactéria, o vírus. Então eu falo que quem não tem muito costume de colocar a mão nos olhos tem menos conjuntivite viral, né? Porque então, a bacteriana, de fato, é só se você encostar ali e depois... mais pelo contato. Mais o contato mesmo. Agora, viral, você consegue... Pega no ar também? Pode pegar, mas é menos comum. É mais comum também pelo contato. Também pelo contato. Eu saí tão discreta e me pegaram saindo toda torta. Eu saí toda assim, ó, pra ninguém ver. A câmera me pegou, meninos. A gente vai agora, gente, pra mitos ou verdades. A gente vai colocar aqui nessa nossa televisão maravilhosa que eu amo. Eu gosto desse lugar aqui, ó. Sobre a saúde dos olhos, doutora. Olhos claros são mais sensíveis? São, eu sei. Os meus dedos aqui, ó. São, verdade. A íris, né, que dá a cor dos olhos, ela tem pigmentos. E nos pacientes que têm o olho mais claro, ela tem menos pigmento. Então, por ter menos pigmento, acaba tendo uma proteção menor ali, a entrada de luz, e eles sentem o olho um pouquinho mais sensível. Assim como a pele, né? A gente que é mais clarinha se ferra em tudo. A pele é mais sensível. A maioria das pessoas que têm os olhos claros usam óculos, né? Óculos de sol. Então faz sentido. Próxima. Vamos lá. O sol prejudica a saúde dos olhos das crianças? Verdade, né? Prejudica os olhos de todo mundo, o excesso de sol, né? Então, a gente precisa realmente usar boné, chapéus, óculos de sol de boa procedência, ter esse cuidado de não se expor muito. Existem doenças, por exemplo, da retina, por excesso de exposição solar. Então, pterígio, que é uma carninha esponjosa que cresce no olho, que é mais comum em pacientes que se expõem muito ao sol. Até a catarata, que a gente deve falar um pouquinho mais pra frente, tem maior risco de desenvolver por conta do excesso de sol. Esse nome que você falou, seria o ter-sol? Nada a ver? É outra coisa? Não. Ah, tá. Que você falou da pelinha, eu achei. Mas a gente pode falar sobre isso também. Próximo, gente. Verdade ou fake news? Ver TV sem iluminação estando de óculos não faz mal. Responde já depois do nosso recadinho de 30 segundos. Então a doutora Priscila maravilhosa vai falar pra gente se ver TV sem iluminação estando de óculos não faz mal. Se é verdade ou não. Ou é um mito? Olha, o que a gente sempre fala é que o paciente ele precisa equilibrar a iluminação de onde ele está vendo as telas. Nunca está uma tela com brilho muito alto e no escuro. Ou com a tela muito baixa, o brilho e muito claro. Então, a gente tentar, assim, se a gente está num ambiente mais escuro, abaixa a luminosidade da tela. Se você está num ambiente mais claro, aumenta a luminosidade, por exemplo, da tela do computador. Isso vai dar mais conforto, porque você vai ter que ficar forçando. Se você está no escuro, sem iluminação e está com a tela muito clara ali, você vai ficar forçando a visão. E isso pode te dar sensação de fadiga ocular, dor de cabeça, então pode fazer mal. As telas, no geral, são prejudiciais, né? Então, em excesso. Pode desenvolver até 1 grau?
Sim, miopia. Tem estudos, né, já relacionando claramente a miopia, principalmente em crianças e jovens, pelo excesso de telas. Sério? Foi feito um estudo bem importante na China, na época da pandemia, onde teve, né, as pessoas não estavam reclusas e as crianças ficavam mais nas telas. E teve um aumento de 400% em miopia em crianças de 6 anos. Né? Então, realmente tem uma relação muito direta entre telas e miopia. Ô, doutora, até a proximidade, né, também, quando a pessoa, quanto mais agora. próximo... Minha sobrinha, Luísa, tô de olho, hein, princesa? Às vezes ela fica assim, ó. Aí parece que ela já não tá enxergando e que ela precisa aproximar, então tem que tomar cuidado. Muito. Temos uma pergunta no nosso WhatsApp da Mariana Reis, ela é de Santo André. Gostaria de saber se o uso da lente de contato colorida estraga a vista, porque tenho sentido muito incômodo e estou com medo. Doutora já respondeu essa pergunta, mas vamos só reforçar, porque acho que ela chegou agora. Eu acho que o mau uso, né, como eu disse, pode trazer sim. Então, se ela tá sentindo incômodo, pode ser um olho seco. Né? Quem usa lente de contato pode ficar com o olho mais seco. Então, precisa usar alguns lubrificantes, acompanhar. Pode ser já alguma ceratite, alguma inflamação na córnea. Então, precisa procurar uma ajuda oftalmológica. Mas que não tem a ver com a cor, né, doutora? Que foi o que você falou no começo. Não tem a ver com a cor da lente, é a questão da lente. Da lente, exatamente. Tá, perfeito. Ai, maravilha. Vamos chamar o nosso vizinho para ver o que ele está aprontando, doutora? Porque a gente tem um vizinho muito chique. Edu Guedes, cadê você aqui? Edu, bom dia, meu amigo. O que tem hoje pra gente? Bom dia, é um prazer falar com vocês. A gente vai ter um espaguete com alcatra e 4 queijos. Essa é uma receita prática. Dá para fazer no dia a dia, dá para fazer no final de semana também. Hoje a gente tem a receita até R$30 de salgado e até R$20 de doce. O Edu vai me ajudar a fazer uma torta de batata ao murro com brócolis e bacon. Essa daí já é a receita doce. Então a receita do meio, que é essa receita que você pode fazer com vários tipos de recheio diferentes. Essa receita, meninas, para vocês terem uma ideia, R$27,80. A gente tem pelo menos ali 6 porções, ou seja, hoje é o dia de fazer receita boa, todas são, porém, muito econômicas. Dá certinho pra gente aqui, então, Edu, obrigada. Perfeito, dá pra vocês dividirem com a gente. E tem a delícia de abacaxi, que é uma receita até R$20, R$19,70 o custo, né, dessa sobremesa. E também é uma receita muito prática, dá para fazer para o Natal também. Perfeito. A partir de hoje, a gente começa a fazer as receitas que a gente pode, colocando alguns itens, fazer de forma diferente para o Natal também. Pois é, chegou, né, Du? Tá chegando, né, tá gente? Chegando, Passa tão rápido. Arrasou, Du. Um beijo. Beijo pra vocês. Bom programa. Obrigado. Obrigada pra você também. Gente, o Edu entra agora, 10h45 ao vivo, não fica com a gente. E aproveitem, não desliguem a TV, fiquem na Rede TV. Tem muita coisa boa, inclusive, às 9h40 da noite, tem o TV Fama pra você ficar por dentro de todas as novidades dos famosos. Muita coisa boa na programação da Rede TV. Exatamente. Gente, eu vou dizer uma coisa, o programa não passa, ele voa, né? Meu Deus, a gente ia falar sobre catarata, ter sol, então vamos fazer o seguinte, ela vai ter que voltar, doutora, pra falar sobre essas questões que são tão pertinentes, né? Quero te agradecer, muito obrigada pela disponibilidade. Deixe o seu arroba pro pessoal de casa te seguir. Claro. Para quem quiser me seguir e saber um pouquinho mais de dicas, é DRA de doutora.Priscila Almeida, Priscila com 2 L's e um A só. Arrasou. Perfeito, doutora, obrigada, viu? Foi muito bom. Vou marcar uma consulta pra mim e pra minha filha. Volta mais vezes pra gente conversar sobre o que falta. E olha, amanhã a gente tem uma pauta muito legal também. A gente vai falar sobre direito do consumidor. Então aproveita pra mandar suas dúvidas no nosso WhatsApp, 011 99253 3116, ou no Instagram, né, amiga? @manhã com você, porque amanhã a gente tem um convidado super especial pra falar disso. Ai, vai ser muito top, gente. Então a gente espera vocês amanhã, às 10 horas, ao vivo. Um beijo, muito obrigada pela audiência, pela presença, por tudo. E agora vocês vão ver vídeos muito maravilhosos de crianças que nasceram com alguma questão na visão e aí passa a enxergar. Então são vídeos comoventes, maravilhosos. Deixa eu deixar um beijo pra vocês também. Até amanhã. Beijo, tchau, amores. gente. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.